Nós vamos passar nesse momento, então, para o estudo da Confissão de Fé de Westminster, este que é o último capítulo da Confissão, capítulo de número 33, que fala sobre o juízo final. Quero convidá-los para, mais uma vez, orarmos e pedirmos a graça do nosso Senhor. Bondoso Deus, diante da Tua Palavra e diante, ó Deus, dos mistérios santos do Senhor nela revelados, suplicamos que neste momento o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito para compreendermos o Teu ensino. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Recapitulando brevemente este assunto que é tão importante para nós, nas últimas 4 semanas nós fizemos um estudo de um panorama escatológico de toda a história, né? O que toda a história ela aponta em termos de fim, né? O que toda a Bíblia revela a respeito da nossa história, especialmente para que compreendamos aquilo que está revelado sobre o fim, sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E nós fizemos um desenho, né, e um mapa mental que vocês com certeza guardaram e já têm aí em suas mentes. Se alguém, porventura, não assistiu às últimas 4 semanas da Escola Dominical, ou faltou em alguma, estão aí disponíveis na nossa página no YouTube, você pode assisti-las. Mas, basicamente, nós temos um quadro mental da história, que divide a história em 3 épocas. Nós temos a época antiga, também chamado de Reino da Criação, que está sob a administração de Deus Pai. Compreende todo o período entre a criação do mundo até a primeira vinda do Senhor Jesus. Este período está dividido em 2 partes, um período dentro do Éden e um período fora do Éden. Este período todo é narrado na história que nós temos no Antigo Testamento, em todos os seus livros. Quando nós partimos para o segundo quadrante aí, dentro desse mapa mental nosso, nós temos o período que é chamado de Reino da Redenção, também chamado de Últimos Dias, que está sob a administração de Deus Filho. Este período é o período que compreende todo o tempo entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda dele, que nós não sabemos quando será. Mas esse período é marcado por muitos sinais, o que nos faz perceber que nós estamos dentro desse período. Nós temos sinais que demonstram a manifestação da graça de Deus, a proclamação do Evangelho às nações. Nós temos sinais que manifestam a justiça de Deus, a ira de Deus contra os homens pecadores, e estes sinais, eles se manifestam através de guerras, rumores de guerras, terremotos, turbulência na criação, tsunamis, se manifestam também com as desigualdades, com a fome. Todas essas marcas são marcas da manifestação da justiça e do juízo ainda parcial de Deus sobre o homem caído. Nesse período nós temos manifestações de resistência, de rebelião a Deus também, que é exatamente a apostasia dos homens que abandonam a fé e se unem aos pagãos em rebelião contra Deus, e especialmente serão marcas definitivas nesse período e finais a manifestação do falso profeta, também chamado de anticristo ou da besta, e também do homem da iniquidade. Essas 2 figuras, uma que emerge do meio religioso e outra que vem do meio pagão, e ambas juntas elas operarão com toda a eficácia de Satanás para enganar os homens e seduzi-los a essa rebelião contra Deus. Esses dias também são marcados por tribulação, que há de aumentar ao ponto de que ela é chamada dentro da própria Escritura como um período de grande tribulação. Nós não acreditamos naquelas teorias milenares, porque elas não têm uma base clara nas Escrituras. Por isso, a nossa visão, e é a visão que nós encontramos também dentro da nossa teologia reformada, ela é chamada de amilenista. Por quê? Porque nós não estamos contando as eras em períodos de 1000 anos, mas nós compreendemos que a história está dividida, como eu acabei de citar para vocês, em 3 grandes períodos, dos quais esse que nós estamos vivendo, que já vai para mais de 2000 anos, é chamado de últimos dias. E a parte final, então, da história é aquela parte que é chamado de Reino da Glória, que é o tempo por vir, que estará sob a administração de do Deus Trino, Pai, Filho
e Espírito Santo. Essa última parte ela está dividida em 2 períodos também. O primeiro deles é chamado de o grande dia do Senhor. E o segundo período é chamado de o dia eterno. É a eternidade, não tem fim. Tá? Então, esse momento da nossa história, nós estudamos na semana passada o primeiro período aí deste reino da glória, chamado de o grande dia do Senhor. E esse dia começa com a vinda do Senhor Jesus, que nós chamamos de parousia. Imediatamente nós temos a ressurreição dos justos, aqueles que as suas almas vêm com Cristo nas nuvens com poder e glória. Eles têm a ressurreição dos seus corpos. Depois nós temos a transformação dos justos, daqueles que serão crentes, que são crentes naqueles dias. Imediatamente depois da transformação dos justos, nós temos o seu arrebatamento, né? E a ressurreição, nós podemos dizer assim, né? Que é uma transformação, sai desta vida aqui e se junta com os santos e ressurretos no céu. Então, após a transformação, nós temos esse arrebatamento dos santos, e eles se unem a essas multidões que estão com o Senhor nas nuvens, manifestando a glória de Deus e agora a glorificação deste povo que foi remido, lavado no sangue do Cordeiro. Depois disso nós temos a destruição dos inimigos de Deus, começando pelo anticristo e pelo falso profeta, pelo homem da iniquidade e pela besta. E depois nós temos também Satanás, e depois desse momento nós temos a morte dos ímpios. E imediatamente após a morte dos ímpios, nós temos a ressurreição dos ímpios também, para comparecerem diante do tribunal de Deus. Nós estudamos isso na semana passada, que é absolutamente necessário que eles morram, porque é a sentença que Deus estabeleceu contra o homem pecador. A igreja que estiver viva naqueles dias não passará. Por quê? Porque Cristo já sofreu essa morte. Estes que são pagãos naqueles dias serão mortos pela manifestação de Cristo, pelo seu poder, e depois eles serão ressuscitados com um corpo que passará certamente por algum tipo de transformação para resistir à angústia e ao sofrimento que lhes será impresso por toda a eternidade. Porque então estes ímpios, depois de passarem pelo juízo final, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram naquele dia, porque o juízo deles aconteceu antes desses ímpios. Já se encontra Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Muito bem, e aí nós chegamos ao último evento deste último dia, deste grande dia do Senhor. Que evento é esse? É o juízo final. É quando o Senhor colocará todos os seres que foram criados diante deste tribunal e os julgará. E esse é o assunto último da confissão de fé, e nós fizemos esse estudo escatológico, desse panorama escatológico, para que a gente compreendesse e pudesse localizar na história aonde fica este evento que está aqui descrito na confissão de fé no seu último capítulo. Portanto, esse evento é o último evento do grande dia do Senhor, que é o primeiro dia desse período chamado Reino da Glória. E agora então nós vamos para a confissão de fé. Eu farei a leitura dos parágrafos, são 3, e os textos que dão sustentação para esses pontos que são aqui colocados, e eu vou resumi-los e explicá-los a vocês com a graça de Deus. Então, se você tem a confissão aí na sua casa, por favor, abra, tenha em mãos e acompanhe a leitura e a leitura dos textos. Vamos lá, parágrafo 1 do capítulo 33 da confissão de fé, que trata do juízo final. Diz assim: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, por meio de seus corpos. Muito bem,
os textos bíblicos que vão nos dar sustentação para este ensino. Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Muito bem, vamos lá. O ponto para nós aqui inicial, e aí eu vou caminhando nos textos bíblicos à medida que nós vamos passando esses pontos. O ponto para nós inicial é: o dia do juízo é algo determinado por Deus, está na agenda de Deus, compreende uma data que foi fechada, estabelecida, é uma agenda que Deus estabeleceu para todo o mundo criado, é uma agenda inescapável, porque é uma agenda de Deus, o mesmo Deus que nós lemos aqui na Confissão de Fé e nas Escrituras, que decretou todas as coisas, que estabeleceu por meio de um decreto, antes que o mundo fosse criado, todos os tempos e todas as épocas. Então, o primeiro ponto para nós aqui, o primeiro ensino desse texto é que o juízo final é uma data determinada por Deus, é um evento determinado por Deus, do qual nenhum ser escapará. Nós vamos ver no final desse parágrafo que esse juízo, ele é um juízo universal e cósmico. Ele envolve todo o mundo físico, mas ele envolve também todo o mundo espiritual. Seres celestiais e seres terrenos, todos serão julgados diante deste tribunal. E esta agenda de Deus é uma agenda do qual nenhum homem pode escapar. Esse é o primeiro ponto aqui do parágrafo 1º deste capítulo, que fala sobre o juízo final. Diferente do que os homens pensam e do que muita gente pensa, ninguém pode fugir de Deus. Você pode, ao longo da sua vida, durante a sua história, de alguma maneira você pode sufocar o conhecimento de Deus, você pode se recusar a ouvir a respeito de Deus, você pode se recusar a obedecê-lo, você pode andar longe dele, você pode ignorá-lo, você pode achar que ele é apenas um anexo na sua vida, você pode considerar a religião e a fé como uma coisa secundária, como algo que você pode ou não obedecer, pode ou não observar, pode ou não levar a sério, mas nesse dia, absolutamente todos, tenham eles levado a sério, tenham eles considerado, tenham eles obedecido, tenham eles dado ouvido ou não, nesse dia, todos terão que comparecer diante deste tribunal de Deus, porque esta é uma agenda estabelecida pelo próprio Deus e ela não pode ser desobservada, ela não pode ser adiada. O segundo ponto deste primeiro parágrafo para nós é que o juiz nesse julgamento será o próprio Senhor Jesus. Veja o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22 e 27. O texto diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. É o que está lá no verso 22. Agora o versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ou seja, ele é o homem perfeito, ele é o Filho de Deus, ele tem o poder para julgar, lhe foi confiado esse julgamento, ele é o que tem toda a condição, e ele tem todo o mérito, e ele tem essa função de julgar. E aí é importante considerar isso. Hoje, nesse período da história que nós chamamos de últimos dias, que nós chamamos também de reino da redenção, nesse período, o Senhor Jesus, ele se apresenta através do Evangelho como o nosso advogado. Ele se apresenta através do Evangelho como nosso mediador entre nós e Deus, para todo aquele que crê. Ele mesmo diz: quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. E por que ele diz isso? Porque hoje ele atua como meu mediador, ele me substitui na cruz do Calvário, oferecendo um pagamento pela minha dívida, ele me representa diante de Deus, ele faz mediação entre eu e Deus, mas naquele dia, quando for inaugurado o reino da glória, ele deixa de ser o meu advogado e ele passa a ser o juiz de tudo, de toda a criação, seja ela terrena, seja ela celeste. Ele é o juiz de toda a terra. E nesse dia ele não mais estará na posição de mediador, mas nesse dia ele senta
na cadeira de juiz para julgar o mundo. Então veja, hoje nós temos uma oportunidade que já é anunciada desde o Antigo Testamento. Lá em Isaías capítulo 55, o profeta nos chama ao arrependimento, chama o povo de Judá a buscar ao Senhor enquanto Ele está próximo, a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas naquele último dia, quando for inaugurado o reino da glória, nesse dia você não vai mais ter acesso à mediação de Cristo Jesus. Nesse dia ele não será advogado, ele será juiz. Aqueles que já estiverem debaixo desta intercessão, dessa mediação, estes já foram julgados quando eles creram em Cristo Jesus e acreditaram que o que Cristo fez na cruz foi levar sobre si a penalidade que era nossa. Ele levou sobre si a sentença inescapável que estava sobre nós, a sentença de culpados, porque somos pecadores, porque pecamos de várias maneiras, porque carregamos o peso do pecado original, a herança do pecado original sobre nós. Quem crê em Cristo, o seu sacrifício é um sacrifício suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. Quem creu em Cristo já está justificado pelo Senhor Jesus, esse nosso mediador diante de Deus. Mas naquele dia, quem não tiver crido, não terá mais essa oportunidade de se render a Cristo, porque naquele dia ele não será mais advogado, naquele dia ele será juiz. Esse é o segundo ensino desse texto para nós. E a terceira parte deste parágrafo, ela estabelece que este juízo é universal. Ninguém ficará de fora. Os reis, os poderosos dessa terra não ficarão de fora. Os miseráveis, aqueles que são anônimos nesse mundo, que não são vistos, não ficarão de fora. Nem os velhos e nem as crianças, nem os fortes e nem os fracos, nem os grandes e nem os pequenos, nem os senhores e nem os escravos. Ninguém escapará, não só entre os homens, mas também entre as criaturas celestes. Vejamos os textos. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Paulo está dizendo para a igreja, naquele dia, no último dia, a igreja se assentará juntamente com Cristo para julgar tudo que foi criado, a começar pela criação celeste, que são os anjos. Veja, Epístola de Judas, que só tem um capítulo, verso de número 6, o texto diz: e a anjos, os que não guardaram o estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, o Senhor, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, existem anjos aguardando para serem julgados, anjos que não mantiveram o seu estado de santidade, anjos que abandonaram o seu domicílio originário, que era o céu, e buscaram, através de Satanás, uma rebelião contra Deus. 2 Pedro capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, então anjos pecaram, e se pecaram, caíram, né? Antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Ou seja, haverá no último dia, nesse grande dia do Senhor, que é o primeiro dia do reino da glória, um grande julgamento que é chamado de juízo final. Nesse dia serão colocados diante do tribunal de Deus os seres celestes, bem como os seres terrenos. Vejamos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sejam aquelas obras que alguém movido pelo Espírito Santo de Deus fez em nome do Senhor Jesus, para abençoar a vida de pessoas e que ninguém viu, ou sejam aquelas obras más, feitas por homens poderosos, contra
homens pequenos, contra pessoas fracas, que todos viram, mas ninguém pôde deter, todas essas obras, boas ou más, feitas em público ou feitas em secreto, naquele dia todas receberão o juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo que lá no último dia, Deus julgará o mundo pelo seu evangelho, pelo evangelho de Deus. E nesse dia, todos os segredos dos homens, todas as coisas que são claras aos olhos, ou as coisas que são obscuras aos olhos humanos, os segredos dos homens, todos eles serão julgados neste tribunal que Cristo comandará contra toda a criação. Romanos 14, versículos 10 e 12. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E aqui Paulo fazendo uma orientação prática à igreja, especialmente com aquela mania que muita gente tem, de enxergar todos os defeitos dos outros, de julgar e de dar opinião sobre tudo que as outras pessoas estão fazendo, mas não terem a menor condição, e nem o hábito, e nem o temor de olharem para si mesmas e de fazerem um auto-julgamento das suas ações, de terem um senso crítico apontado, direcionado para si mesmo. E aí o Senhor diz, tomem cuidado vocês que julgam a vida dos outros. Vocês todos vão comparecer diante de um tribunal, e esse tribunal é de Deus, e cada um de vocês vai dar conta da própria vida. Vocês não vão dar conta da vida do outro, mas vocês darão conta da sua. Então, o que Paulo está dizendo é que ao invés de você andar preocupado em emitir juízo sobre o que os outros estão fazendo, você deveria se ocupar de emitir juízo sobre o que você está fazendo, porque você um dia vai passar por um tribunal, e esse tribunal é um tribunal que quem é juiz conhece todos os teus segredos, te conhece por dentro e por fora, conhece o que você faz e conhece o que você pensa, sabe de tudo o que você falou, e esse dia será, para aqueles que não têm Cristo Jesus, um dia de absoluta tristeza e angústia, porque é o primeiro dia deste sofrimento eterno, ao qual eles serão submetidos por causa da sua desobediência. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Observe isso. Quando Jesus diz, pelas tuas palavras serás justificado, Ele está falando sobre a sua profissão de fé. Quando o Senhor Jesus falava sobre isso, Ele nos lembrou que aqueles que o professarem, aqueles que declararem a fé em Cristo Jesus diante dos homens, o nosso Pai Celeste também declarará esse testemunho no dia do juízo. Mas por outro lado, se você negar a Cristo diante dos homens, todas as suas palavras, todas elas, todas as palavras, as mais inúteis ou as mais importantes aos seus olhos, todas elas serão diante do Senhor expostas e você será julgado por elas. E a gente usando as nossas palavras de qualquer jeito por aí, né? É interessante que em dias atuais, em dias de rede social, é muito fácil você descobrir, você perceber e comprovar a incoerência das pessoas, né? E especialmente nesse período em que nós, especialmente aqui no Brasil, estamos extremamente interessados por política, os políticos se traem facilmente, porque eles têm rede social. E quando você compara o discurso de um político num determinado mês com aquilo que ele falou 2, 3 meses atrás, é muito fácil você perceber a incoerência, e alguns até brincam que a internet tem memória, a internet não perdoa ninguém. Por quê? Porque o que você diz ou o que você fala fica gravado e é fácil de se comparar isso. Por aí você já pode imaginar
como será este juízo de Deus. Porque cada uma das nossas palavras, elas serão usadas por Deus para nos confrontar e para nos condenar. E se você pensa que existe alguém que escapará disso, Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 2, ele finaliza o capítulo dizendo o seguinte: aqueles que sem lei viveram, sem lei serão condenados. Ele não está dizendo que eles serão julgados, porque isso é óbvio. Mas o que ele está dizendo é que se alguém não conheceu a lei, vai ser condenado também, porque vai ser julgado pela própria consciência, será julgado pelos próprios, o próprio senso crítico pessoal, será julgado pelos próprios instintos que estão na sua própria natureza. E nós não passamos no crivo da justiça nem do nosso próprio coração, quanto mais no de Deus. E aí Paulo continua: e aqueles que sob a lei viveram, pela lei serão condenados. Ou seja, o que Paulo estava dizendo é que não há ninguém que consegue escapar do juízo vindouro. Nem os que viveram sem lei, nem os que viveram sob a lei. Por quê? Porque existe uma profunda e uma total depravação do coração humano. E o juízo final é, então, esse evento inescapável, que será presidido pelo Senhor Jesus, que agora não atua mais como um advogado, mas como um juiz, e diante desse tribunal comparecerão todos os homens e todos os anjos, todos os seres criados no céu e na terra. Esse é o primeiro ponto. O segundo parágrafo nos ensina o seguinte, veja lá, acompanhe aí na sua confissão. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Vamos aos pontos aqui para nós. Nós temos um ponto importante dividido em duas partes. A finalidade do juízo final é, portanto, manifestar a glória de Deus, de duas formas diferentes. Manifestar a glória de Deus na demonstração da sua misericórdia sobre aqueles que creram em Jesus Cristo, sobre os seus eleitos, e manifestar a sua glória concedendo a estes que temeram a Deus a plenitude de alegria, o gozo eterno, e este gozo, esta alegria, esta paz serão procedentes da presença graciosa de Deus neste reino da glória por toda a eternidade. O segundo motivo pelo qual o juízo está marcado é para que Deus manifeste a sua glória sobre os ímpios, mas agora na manifestação da sua justiça. Porque eles então receberão o justo castigo pela sua desobediência, pela sua negligência, pela sua mentira, pela sua injustiça, e essa destruição eterna que eles sofrerão também será proveniente da presença de Deus, mas não da presença graciosa, mas da presença de Deus absolutamente justa, que cobrará desses homens por toda a eternidade todo o mal que eles fizeram contra Deus e contra o seu povo e contra o seu filho. Vejamos os textos. Romanos 2, versículos 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Romanos 9, versículos 22 e 23. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Atos capítulo 3, versículo 19. Portanto, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. E a vós outros que sois atribulados,
alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja como é duro e severo o que a palavra de Deus nos mostra sobre o juízo final. A manifestação da glória de Deus é a manifestação da verdade. É a manifestação da verdade inescapável de que Deus é Senhor sobre tudo. E que aqueles que o negaram, aqueles que resistiram à revelação dele, aqueles que sufocaram conhecimento sobre Deus, receberão a justa punição do seu erro por toda a eternidade. E aqueles que pela graça e a misericórdia do Senhor tiveram seus corações quebrantados e creram em Cristo Jesus, por causa do sacrifício que pagou a dívida deles na cruz, porque o Senhor não anula pecado, o Senhor paga o preço do pecado cometido por aqueles que Ele quis salvar. Por causa desse pagamento é que um povo, que é chamado de povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, desfrutará do gozo e de todas as benécias da bondade e da misericórdia do Senhor por toda a eternidade. Agora, o que está diante de nós é a seguinte conclusão: Deus será glorificado de uma forma ou de outra. Ou Deus será glorificado por aqueles que receberão a justa punição pelos seus erros, e eles terão que dobrar os seus joelhos e admitir que estavam errados, e que estavam terrivelmente e obstinadamente contrários a um Deus santo e verdadeiro e justo, que só fez o bem ao homem, mas recebeu em retribuição por parte de todos os que o recusaram, recebeu o ódio, recebeu a rejeição, recebeu a desobediência, e tudo aquilo que os homens vêm praticando todos os dias contra Deus, e Deus será então glorificado, porque estes homens terão que dobrar os seus joelhos, e terão que confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor, que Deus é o Senhor, e que a punição que agora eles receberão é justa, porque eles mesmos são testemunhas junto com o universo, junto com o Senhor, junto com o Evangelho, junto com a igreja, contra o mal que eles fizeram. E então Deus será glorificado por ser um Deus justo, por dar um tratamento justo àqueles que lhe desobedecem. Veja, é importante aqui ressaltar que Deus não tem tratamento diferente. E como que nós percebemos isso? Veja, você já se perguntou por que Cristo tinha que morrer para que nós fôssemos salvos? Por que a Bíblia diz isso? Por que o próprio Senhor Jesus diz que se o Filho do Homem não morrer, ninguém seria salvo? Porque a justiça de Deus é uma justiça infalível, é plena, ela é absolutamente perfeita. Então, para Deus salvar homens pecadores, porque todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer, não tem ninguém que se salve. Então, para que Deus salvasse um povo que Ele quis salvar, Ele teve que pagar o preço da salvação desse povo. E como que Ele paga o preço da salvação desse povo? Ele precisa de oferecer um pagamento que fosse um pagamento à altura da dívida. Quando nós pecamos contra um Deus eterno, a nossa dívida é do tamanho da eternidade de Deus. Portanto, para um homem impagável. Então precisa de um sacrifício que seja realizado por alguém que também tem eternidade, por alguém que também tem infinitudes. Precisa ser pago pelo próprio Deus. E Ele envia então o seu Filho para realizar este pagamento que é suficiente. Mas esse pagamento suficiente, Ele não faz por todos os homens. E aí você pode perguntar, mas como assim, pastor? Como que Ele não faz por todos os homens? Bom, é simples de provar. Quantas pessoas morrem diariamente sem se renderem a Cristo Jesus, a despeito de já terem ouvido falar dele? Se elas morrem sem reconhecerem Jesus como Senhor das suas vidas, elas estão morrendo num estado de condenação, e nesse dia do juízo, todas elas receberão esta punição eterna. Então isso prova que Jesus não morreu
por todos os homens. Por quem ele morreu? Ele morreu por todos aqueles que Deus, desde a eternidade, quis salvar. O Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor Jesus disse: todos aqueles que o Pai me deu, nenhum deles se perderá. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo que este número é um número determinado, este número é um número contado, e deste número ninguém se perderá, porque o pagamento que Cristo realizou é absolutamente eficaz. A pergunta que você tem que fazer nesse momento é se você faz parte desse número. Eu suspeito que sim, porque se você não fizesse parte, você não estaria ouvindo o que eu estou dizendo. Eu suspeito que sim, porque se você não fizesse parte, você não estaria preocupado com esse assunto. Mas se você está preocupado com esse assunto, se você está ouvindo essas coisas, é porque Deus está manifestando a misericórdia dele a você. É porque Deus está dirigindo uma mensagem para você, para que você creia antes do dia do juízo, porque naquele dia você não terá oportunidade. O assunto do juízo final, ele é fundamental para a nossa vida, porque é este assunto que abre os nossos olhos para o que vem pela frente. Se você está preocupado com crise econômica nesse mundo, está preocupado com variante de Covid, esqueça, essas coisas todas são insignificantes perto do que está por vir. Você está preocupado com desemprego, com dinheiro, com férias? Você está preocupado com namorada, com namorado? Está preocupado com prazeres dessa vida, sexo? Poder, dinheiro, comida, é com isso que você está se preocupado? E se preocupando? Deixa eu dizer uma coisa para você, essas coisas todas, elas não são em nenhum, não existe uma escala de importância que você pode comparar essas coisas com o juízo. No dia do juízo, todas essas coisas, elas perderão total sentido, e você olhará para a sua vida e vai dizer: por quê que eu dei tanta importância para coisas que vão servir para me condenar agora? É por isso que o assunto mais importante dentro da humanidade se chama Jesus Cristo, porque lá no último dia, o que vai contar para fazer a diferença entre vida e morte eterna, entre gozo eterno e sofrimento eterno, é a simples resposta a respeito do que você fez a respeito de Cristo Jesus. Quando você ouviu falar de Jesus, quando alguém pregou sobre o Evangelho, quando alguém disse algo sobre Cristo para você, o que você fez com essa informação? Se você ignorar esse assunto, você pode fazê-lo durante 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos. Mas no dia do juízo você não vai poder ignorar esse assunto. O juízo manifestará a glória de Deus sobre o réprobo, na sua justiça eterna. O que vai colocar sofrimento, arrepios e angústias no coração daqueles que estarão no inferno, não é Satanás, porque Satanás estará lá sofrendo também. Mas o que vai causar sofrimento no inferno é a presença justa de um Deus irado contra o pecado. É a ira santa de Deus contra o pecado, por toda a eternidade. Em contrapartida, aqueles que creram em Cristo Jesus vão desfrutar da glória eterna da bondade de Deus. A glória do Senhor será manifestada na sua graça. Pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, contemplarão as obras do Cordeiro e cantarão e adorarão e celebrarão a graça e a misericórdia do Senhor. Você quer fazer parte desse grupo? Você tem que crer no Evangelho. Você tem que crer em Cristo Jesus. De uma forma ou de outra, Deus será glorificado. Então, pare um pouco na sua correria e considere estas coisas, enquanto você ainda tem tempo. Terceiro e último parágrafo da nossa confissão e os textos bíblicos. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmes, convencidos de que haverá um dia do juízo. Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo o Senhor Jesus. Amém. Um ensino nesse parágrafo: o dia do Senhor ninguém sabe. E o motivo?
é para o nosso bem. Por quê? Porque nós somos procrastinadores por natureza. Se nós soubéssemos o dia e a hora, seriam gerações e gerações que andariam longe do Senhor. Se nós soubéssemos o dia e a hora da nossa morte, seriam décadas e décadas de vida distante do Senhor. Para frente a um achegar hipócrita diante de Deus, no momento em que a gente mais precisa. O exemplo do quanto nós somos maus e procrastinadores é o que acontece semanalmente, mensalmente na nossa vida. Quando nós estamos com a saúde boa, quando nós estamos com a nossa economia estabilizada, quando nós estamos com os nossos relacionamentos equalizados na família e no trabalho, igreja passa a ser uma tarefa difícil, cansativa, para alguns desnecessária. Essa coisa de ficar indo na igreja todo dia, toda semana, essa coisa de crente radical, carola. Não é assim que funciona na vida da gente? Mas daí você fica doente. Ou um parente seu fica doente, pega Covid. O que acontece? A igreja passa a ser necessária. Você quer a companhia dos santos. Você quer ouvir a pregação. Você quer orar. Você já imaginou se nós soubéssemos o dia da vinda do Senhor Jesus? O que nós faríamos com a nossa vida até esse dia chegar? É muito triste o quanto nós somos relapsos quando a gente sabe o que está para acontecer. Especialmente esta semana, foi semana de oração aqui na igreja. E é com tristeza que eu tenho que dizer que eu tenho uma dúvida muito grande a respeito de qual é o seu interesse, qual é o seu foco, você que é membro dessa igreja, qual é o seu compromisso com uma vida cristã e o que é que você chama de espiritualidade. Porque nós tivemos dias, nessa semana de oração, que a gente estava aqui, o diácono escalado de abrir a igreja, o pastor e a esposa. Eu não estou dizendo isso por mérito não, muito pelo contrário, eu digo com tristeza. Digo com tristeza porque como pastor dessa igreja, chega a ser, para mim, uma vergonha. Por que uma vergonha? Porque o meu rebanho não está ouvindo a minha voz. Nós somos convocados para oração. E infelizmente, tem coisas mais importantes para vocês fazerem do que orar. Deve ser porque o Senhor tem nos dado saúde, trabalho, tem nos dado sustento, deve ser por isso. Nós oramos, irmãos, há pouco mais de um ano atrás para poder voltar para a igreja, porque a gente estava fazendo culto de casa. E o que aconteceu quando a igreja foi reaberta? Nas primeiras 2 semanas a igreja encheu. Mas depois, é mais confortável ficar no sofá de casa, né? E além de tudo, tem o Covid por aí. É engraçado, tem o Covid, mas quando você sente vontade de ir numa pizzaria, num restaurante, você sai e vai. Ainda senta lá e tira a máscara. Não é assim? Mas para vir à igreja não pode. Eu te afirmo, a igreja é 10 vezes mais sanitizada e limpa do que qualquer restaurante que você vá. Sabe por que nós fazemos essas coisas? Que é o nosso assunto aqui. Porque quando tudo está bem na nossa vida, nós procrastinamos as coisas importantes. Irmãos, que este capítulo nos leve a repensar o nosso modo de vida cristã. Que este capítulo nos leve a considerar que tem uma agenda. Ah, pastor, mas eu sou um eleito de Deus, sou salvo em Cristo Jesus, sou convertido. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você é todas essas coisas aí que você acabou de pensar, enquanto eu estou aqui falando, se nós somos, nós temos que dar prova disso.
E se existe uma prova de alguém que está em Cristo Jesus, é o desejo de orar, é o apreço pela vida de oração, é o compromisso com a vida de oração. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, orava todas as madrugadas e passava tempos e períodos longos orando, sendo Filho de Deus e não tendo cometido pecado nenhuma vez, e ele achava absolutamente necessária a oração, quanto mais nós. E você acha mesmo que alguém que é eleito consegue viver, alguém que é salvo em Cristo Jesus, consegue viver sem oração? Então está na hora de nós repensarmos a nossa fé, porque o juízo é um assunto importante para cada um de nós. Porque o juízo nos faz lembrar que existe algo vindo pela frente, e nesse dia a gente não vai conseguir tapar o sol com a peneira. Nesse dia não vai adiantar você trazer a sua carteirinha de membros com mais de 30, 40, 50 anos. Porque nesse dia serão julgados os segredos dos homens. E sabe qual é um dos segredos curtidos secretamente por muitos membros de igrejas no mundo inteiro, em todas as denominações? É um falso cristianismo. É um cristianismo de fachada. Meus irmãos, é com temor e tremor que eu digo isso a vocês nesta manhã. Que nós confrontemos as nossas convicções doutrinárias com a nossa prática. E que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos aos textos. 2 Pedro 3, versículo 11 e 14. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 2 Coríntios 5, versículo 10 e 11. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. 2 Tessalonicenses 1, 5, 6 e 7. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos de seu poder. Lucas 21, versos 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem na nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Romanos 8, 23, 24 e 25. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Mateus 24, 36, 42, 43 e 44. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, palavras de Jesus, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando você não tiver de prontidão, ele virá. Marcos 13, 35, 36 e 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Lucas 12, 35 a 36.
cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. E Apocalipse, último versículo, 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Meus caros irmãos, nós vivemos no limiar da história, no fim dos tempos. E infelizmente nesses dias muita gente ainda anda por aí, preocupada com segurança, com paz e com prazeres desta vida. E o dia do Senhor vem como ladrão da noite, quando ninguém estiver esperando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça vigilantes para esse dia. É a ausência do tratamento adequado desse tipo de assunto que faz com que nós vivamos vida relaxada, vivamos vida descuidada. E é por isso mesmo que nós estamos neste assunto e gastamos um bom tempo nele, para que a nossa vida seja diferente, para que o nosso compromisso com Deus seja diferente, o nosso compromisso de Deus não seja aquecido ou arrefecido pelas circunstâncias. Eu preciso ter um compromisso com Deus fervoroso, independente das circunstâncias. O ano de 2021 está terminando. Não pense que 2022 será um ano melhor, porque os dias são maus. Podem mudar os problemas, mas uma coisa é certa: os problemas não passarão. E como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós temos que priorizar aquilo que tem a ver com as verdades que nós acreditamos, que nós cremos. E isso diz respeito a uma vida de vigilância, a uma vida de gratidão a Deus, mas também uma vida de oração diante do Senhor, de temor e tremor diante do Senhor, de estudo da sua palavra, de testemunho a respeito do Evangelho de Jesus. Então, nesta manhã, a palavra do Senhor a todos nós é uma palavra de exortação. Que o assunto juízo final sirva para produzir no nosso coração alguma ebulição, para que a gente pare de gastar o nosso tempo e os nossos recursos inutilmente com aquilo que não tem a ver com a vida de um crente. E em nome de Jesus eu quero conclamá-los para que nós repensemos a nossa postura como crentes, especialmente em relação à igreja, à agenda da igreja, à vida de oração da igreja. Nós precisamos, irmãos, urgentemente repensar esse assunto. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando esse momento de estudo da palavra de Deus. Bondoso Senhor, nesta manhã nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos por aquilo que ela nos exorta a ser e a viver. Pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pelos pecados cometidos. Pedimos perdão pela negligência em vivermos de acordo com a tua palavra e com a tua vontade. Pedimos perdão, ó Deus, pela nossa negligência em orar mais, em trabalhar mais no teu reino, em valorizar mais aquilo que é do Senhor do que as coisas desse mundo. Pedimos perdão pelas vezes, ó Deus, que andamos tão somente em busca dos prazeres terrenos, quando deveríamos, ó Deus, buscar os tesouros do reino dos céus. Portanto, ajuda-nos nesta manhã, ó Deus, produzindo no nosso coração um avivamento em relação às coisas do Senhor. Uma mudança, ó Deus, de dentro para fora no nosso coração, para que não apenas estejamos preparados para aquele dia que só o Senhor sabe a agenda, mas também, ó Deus, para que possamos, ao longo da nossa caminhada aqui, levar o Evangelho da salvação e este alerta
ao maior número de pessoas que pudermos. Pedimos isto nesta manhã, pedimos também que o Senhor fique conosco nos nossos encontros, nos nossos almoços, as nossas confraternizações com a nossa família. Que o Senhor nos abençoe neste dia. E que logo mais à noite tenhamos o prazer de estar em tua casa para te louvar e te adorar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos vocês. Obrigado pela companhia até aqui. E até logo mais às 18 horas, se Deus quiser. Bom dia a todos.